Olá pessoal, sou Gustavo, engenheiro ambiental da Gama Gel, uma empresa especializada em geoprocessamento e meio ambiente. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como acessar, fazer o download e trabalhar com os dados de focos de incêndio do INPE, que são disponibilizados para o Brasil inteiro e de forma gratuita e atualizada. Então vamos para o vídeo. Bom pessoal, aqui no vídeo de hoje então, eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue fazer a consulta, o download e trabalhar com dados de focos de incêndio do INPE. Então é importante frisar aqui que quando a gente fala em focos de incêndio que o INPE disponibiliza, você tem ali dados que são a quantidade de pixel que os satélites pegaram ali, que identificaram uma alteração de calor que aí o algoritmo desenvolvido pelo INPE entende que seja um incêndio naquele local. Tá, então como que funciona esse monitoramento do INPE? O INPE, como a gente sabe, ele tem diversos acordos, diversas alianças ali com outras agências espaciais que fornecem dados de satélite para o INPE, que aí mapeia o Brasil inteiro. Então, satélites de incêndio geralmente são satélites meteorológicos, tá? Onde esses satélites meteorológicos eles pegam lá diversas informações da atmosfera, inclusive a temperatura na superfície terrestre. Então a gente tem ali uma constelação de satélites que estão passando aqui pelo Brasil, pela América do Sul, que estão lá mapeando e mapeando e mapeando, e aí chega essas informações, o INPE usa essas informações aí para previsão meteorológica, para avaliação de riscos, alertas, né, meteorológicos de chuvas, secas e tudo mais. E dentro desses dados, o INPE desenvolveu uma plataforma onde ele consegue identificar o incêndio, tá, numa região. Então, quando a gente fala, é importante dizer isso, quando a gente fala em foco de incêndio, não significa que cada foco seja uma ocorrência de incêndio. Cada foco é onde um pixel daquele satélite identificou que está pegando fogo. Eu vou mostrar isso mais fácil para vocês quando eu passar esses dados para o QGIS e espacializá-los. E aí vocês vão entender o que eu estou falando exatamente, tá? Mas antes de tudo, eu peço para vocês deixarem aquele like no nosso vídeo. Ajuda muito o canal, curtida, comentários também, dúvidas, sugestões, críticas, elogios. Pode deixar no comentário, eu estou sempre respondendo. E convido vocês a se inscreverem no nosso canal Gama Gel, né, que tem toda semana, toda terça-feira tem vídeos novos sobre geoprocessamento e QGIS, tá? E também um pouco sobre meio ambiente, tá certo? Então, para a gente entrar no banco de dados do INPE, nós vamos aqui no Google e fazemos uma pesquisa, que é BD Queimadas INPE. Tá? O BD deve ser Banco de Dados Queimadas INPE. Simples, já é aqui, ó, você tem o site do Terra Brasilis, que é também do INPE, também olha, te passa os dados de incêndio, ou aqui pelo programa Queimadas do INPE. E aí você já abre esta página aqui do INPE. Então, qual que é a vantagem desses dados, né? Não digo vantagem, mas qual que é o lado ótimo desses dados que o INPE disponibiliza? É que são dados oficiais. Então, eu já usei esses dados em defesas de laudos periciais, tá? Onde você, com aquele dado oficial, com aquela informação governamental, uma informação vinda de um órgão que tem um peso que nem tem o INPE, né, que tem todo esse know-how do INPE, esse dado ele pode ser usado para você fazer ali laudos periciais. Usei muito esses dados, que eu fiz um plano de prevenção e combate a incêndios da Estação Ecológica aqui do Noroeste Paulista, em São José do Rio Preto, onde com a utilização desses dados, né, sabendo as datas dos incêndios de grande porte que ocorreram no passado, imagens de satélite, dados de vento e os dados do incêndio do INPE, eu consegui desenvolver ali um plano, né, onde a gente praticamente diagnosticou quais eram os pontos principais de ocorrência de incêndio. Então essa estação ecológica ela sofria de incêndios anuais, até às vezes 2, 3 vezes ao ano,
né, uma unidade de conservação integral aqui, é um hotspot de biodiversidade aqui na região de São José do Rio Preto e Mirassol. Desenvolvemos esse programa, esse plano, e em 2 anos não teve mais incêndio na estação ecológica. Né? Então, assim, a gente descobriu onde estava o maior por causa, né, o maior foco de incêndio, e aí os trabalhos foram direcionados para este local. E aí a gente conseguiu, né, não a minha empresa em si, mas com esse plano, foi criado um comitê ali junto com a prefeitura, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Defesa Civil, e fizeram ali um sistema de prevenção de incêndios. Há 2 anos não pega fogo, né, então mostra ali que o plano deu muito certo. Bom, a gente tem aqui diversos dados, né? Então, um negócio que é legal aqui do INPE é que ele te dá alguns dados para download, tá? Então a gente tem aqui, ó, e demais. Aqui ó, a gente tem até dados, né, em WMS que pode ser colocado no QGIS. Depois, se vocês quiserem outro vídeo, deixa no comentário que eu vou dar uma destrinchada nisso aqui, que é interessante. E temos aqui os bancos de dados de queimada, parte de desmatamento, situação, tudo mais. Então ele te dá vários dados estatísticos. Né? Então a gente entrando em BD queimadas, nós vamos entrar aqui num sistema, tá vendo? Numa página, onde ele fala aqui, ó, que a última figura na imagem do GOES 16 e cada cruzinha é uma detecção de fogo-alvo na vegetação do satélite referência. Então o que é o GOES 16? É um satélite meteorológico da NASA, que ele monitora a América inteira, desde do sul da América do Sul ao norte da América do Norte. É um satélite geoestacionário que ele vai mapeando, vai escaneando essa região toda ali do Brasil, do mundo, né, da América, desculpa. E ele faz todas essas análises de dados meteorológicos, inclusive, né, a parte de incêndio. Então a gente tem aqui, ó, são focos de incêndio, ou seja, são pixels que o satélite entendeu que tem um incêndio e que foi detectado pelo INPE. Então nós temos, ó, focos aqui, temos alguns focos, ó, na divisa e na Bolívia também, alguns aqui no Paraguai. Então ele pega a América do Sul inteira. Temos aqui bastante foco de incêndio na Venezuela, mas ó, a gente tem bastante nuvem também, né? Se isso aqui foi a imagem atualizada, não sei dizer, a gente tem bastante nuvem aqui ainda. Se não me engano é Galápagos, né? San Andrés, não sei, acho que é Galápagos. E por aí vai, tá certo? Então a gente tem esse mapa aí que ele é atualizado, ele é disponível para a gente, mas não é isso que a gente quer, né? Então nós temos o mapa, aqui do lado, né, no navegador lado esquerdo, nós temos gráficos. Então o IPT passa ali dados já mastigados, vamos falar assim, né? Dados mais fáceis assim de você ter uma compreensão, que eu acho que é muitas vezes o que o jornalista usa, né, para dar suas notícias, né? Então, ó, focos por bioma, focos por satélite. Então, ó, o satélite que está pegando mais foco de incêndio no momento é o Aqua. Tá aqui no momento não, mas entre dia 1 e dia 2 de novembro. Você pode ver tudo bem atualizado. E o focos por semana, ó, foi 1.016 focos na hora no local monitorado pelo INPE, tá? Dentro desse período aqui, ó, de 5 do 11 a 30 do 10. Então é muito foco de incêndio, mas ele pega a América do Sul inteira, né? Então, tranquilo. Então nós temos aqui os dados de incêndio por país. Nossa, o Brasil teve muito incêndio aqui, muito foco de incêndio, tá? Não ocorrência de incêndio. Se você quiser baixar já esses dados, dia 1, dia 2, você já pode colocar aqui para baixar em CSV. O que é o CSV? Ele é uma planilha em formato Excel, tá? Que é o que a gente vai usar nesse trabalho aqui. Mas antes, e aqui, claro, você tem um navegador e você pode fazer a pesquisa das datas que você quer e escolher os satélites que você também preferir. Mas vamos aqui na parte de download, que é o que nos interessa. No download, ele permite a gente baixar esses dados históricos também de incêndio. O que eu digo, esse ano aqui na minha região, que eu vou baixar aqui na região que eu atuo, foi um caso atípico e a gente teve pouco incêndio, tá? Porque aqui nós temos um inverno muito seco,
né, o período de estiagem nosso no inverno é muito seco. Porém, né, esse ano foi diferente, choveu durante o inverno, então isso diminuiu muito a ocorrência de incêndio. Mas tem anos aí que a gente tem uma quantidade muito grande. Como eu disse, o foco de incêndio que é dado pelo INPE, ele é o quê? Ele é, é o pixel que foi detectado calor acima do limiar do algoritmo, tá? Então o que acontece? Você tem um incêndio, está ocorrendo um incêndio ali numa área agrícola, por exemplo. Passou o satélite, todo pixel dele que ele perceber que está pegando fogo, ele vai anotar ali como um foco de incêndio. Então, às vezes você tem um incêndio que está em grandes proporções, ele está com uma quantidade muito grande de focos, né, dentro, só que representando um incêndio só. Aí o que acontece? Passou esse satélite. Pouco depois, passa outro satélite. Tá? Então, como vocês podem ver ali, a gente tem vários satélites que fazem parte desse monitoramento. Passou outro satélite, ele vai captar também aquele incêndio que está acontecendo. Então, você já vai ter ali áreas de incêndio que vão estar se sobrepondo, focos que já praticamente se sobrepõem. E aí, esse fogo não apagou tão fácil, não apagou tão rápido. Ele durou ali mais outra passagem de outro satélite, de outro, de outro, de outro. Então, você vai ter ali uma quantidade de focos de incêndio muito grande dentro de uma área incendiada. Entendeu? Então, assim, quando você trabalha com dados de incêndio, você tem que entender ali qual que foi a área incendiada, qual o tempo que foi incendiado e quais são os focos de incêndio captados dentro daquela área queimada. Como que a gente faz isso? A gente usa imagem de satélite. Então, nós cruzamos os dados de foco, que ele vai dar ali quanto tempo ele queimou, né? Você tem um foco que iniciou ali numa data tal, numa hora tal, e a última leitura foi na hora tal e na data tal. Então você sabe que aquele incêndio durou mais ou menos aquilo ali, aquele tempo ali, esse período de tempo. A área queimada, para ver se está dentro da mesma área tal, você pega a imagem de satélite, se possível, logo posterior ao incêndio. Então se o incêndio ocorreu no dia 2 de novembro, pega uma imagem a partir do dia 3 de novembro, 4 de novembro, onde a área vai estar já ainda bem carbonizada e você vai conseguir enxergar direitinho onde que teve o incêndio. Outro fator interessante também do incêndio na agricultura é que você tem um formato de pluma para dispersão do fogo, né? Então o fogo começa em um ponto, né? Geralmente, né? Em um ponto, você pode alguém colocar o fogo em tudo um pedaço, mas ele começa em um ponto e ele se espalha, então ele forma uma pluma. Com os dados do satélite do INPE, você consegue e com as imagens do satélite você desenha ali qual que é a área, e aí você sabe mais ou menos qual que foi o comportamento. Se tiver dados de direção do vento, aí você confirma os seus dados. Então é isso que a gente tem que prestar atenção na hora de fazer o trabalho com focos de incêndio, que vai ficar muito mais claro na hora que eu colocar ali no mapa do QGIS. Vamos começar agora então a parte de pesquisa, tá? Então aqui a gente tem continentes América do Sul. Vou selecionar o Brasil, tá? Que é o país que eu quero pesquisar. Pode pesquisar qualquer um desses países, não tem problema. Ou você pode até colocar todos os países e colocar a data de pesquisa que você quer. Mas você pode cada vez filtrar mais. E cada vez mais filtrado é melhor, tá? Porque você tem muita informação e muitas vezes fica algo muito pesado e você não consegue nem gerar a tabela que a gente vai usar aqui no trabalho. Tá? Tem vezes que é muito dado mesmo, fica maior do que o Excel consegue atingir ali, né, de trabalho. Então eu selecionei Brasil, depois eu seleciono o estado, no caso aqui vai ser São Paulo, dou 2 cliques, tá? Deixo bem selecionadinho. Eu posso pesquisar por município, por unidade de conservação, aqui a data e qual o bioma que eu quero. Geralmente eu não mexo nisso aqui, tá? na parte de bioma, então pesquisar por município. Vou pegar Olímpia. Posso colocar aqui interno, tá? Que eu quero os dados dentro de Olímpia. Ou a mesma coisa pode pôr para alguma unidade de conservação que você conheça, que você queira monitorar essa unidade de conservação. Eu vou colocar aqui uma data que eu vi aqui que pegou pouco fogo. Vai abril, não, desculpa, eu vou pôr junho
até 1º de outubro de 2023, tá? Isso aqui é a minha data de pesquisa, então eu quero todos os focos de incêndio entre essa data. Por que eu estou fazendo isso? Porque teve muito pouco incêndio, então eu vou ter pouco dado. Na verdade, eu estou fazendo um período maior para ter mais dado esse ano. Se fosse pegar outros anos, eu faria monitorar uma pesquisa quinzenal, no máximo mensal. E aí aplico. Uma dica também para fazer, para delimitar as datas, é o seguinte. Quando que pegou teu incêndio? Você quer analisar um incêndio em si? Aí ele fala, o incêndio ocorreu dia 2 de novembro. Eu pego os dados de incêndio do dia 30 de outubro, sempre um dia antes, um dia e meio antes, até dia 3 de novembro, ou 4 de novembro. Eu faço ali uma janela de 5 dias, onde o dia que teve incêndio foi na metade, jogo 2 dias para cá e mais 2 dias para lá. Por quê? Para eu ter uma noção de, será que o incêndio que atingiu aquela área, ele começou em outro lugar, começou em outro horário, será que ele não veio já um incêndio longo que estava ocorrendo em outro ponto e passou por ali? Ou então foi um incêndio que durou muito, ficou muito tempo pegando fogo e acabou como é que fala? Acabou indo, durando mais que 2, 3 dias. Então tudo isso, assim, a gente pesquisando uma janela de 5 dias já, eu acho que já é mais do que o suficiente para a gente ter ali o total, ter a garantia de que vão pegar todos os dados daquele incêndio. E aí, para exportar, você coloca seu e-mail e você exporta em CSV. Eu já tentei baixar aqui em Shapefile com ML e não funciona muito legal. Eu prefiro baixar em CSV e fazer algumas alterações que a gente tem que fazer ali no próprio Excel. Depois disso, né, aqui eu clico em aplicar e eu ponho em exportar. Ele vai falar que em um momento ele vai mandar o e-mail para mim. Tá? Então, dependendo da quantidade, do peso do dado, o e-mail vem rápido ou demora um pouco. Tá? Então, às vezes o e-mail demora alguns minutos, aí, uns 15, meia hora. E às vezes o e-mail também é na hora mesmo, sai na hora que a gente faz aqui o pedido de busca. E agora vamos lá abrir, né, vamos trabalhar com os dados de incêndio, que a gente vai baixar aqui do e-mail, ali para poder inseri-los no QGIS. O e-mail que você vai receber vai ter um link, tá? Então se o seu Chrome, como o meu, tem um bloqueio de pop-up, você vai ter que copiar esse link ou abrir no Microsoft Edge, funcionou normalmente, tá? Ele faz um download automático. No Chrome ele não aceitou fazer o download, então pode ser que isso aconteça também. Então eu sugiro ali, copia o link, passa para o Microsoft Edge, ele vai baixar para você e vai ficar tranquilo, aí vai conseguir acessar esses dados facilmente. Bom, eu estou aqui então com a pasta, né? Dentro da pasta ele gera um dado aqui. Aqui ele também me gerou focos queimada INP 2023 6.1 até 23.10.31. Tá? Então ele vem aqui num arquivo CSV, que ele é uma planilha de Excel. Tá? Então ele vem esse arquivo, a pasta dele vem compactada, você descompacta e abre aqui o seu arquivo no Excel ou no outro software de planilha que você usa. Então vocês podem ver que esse dado ele veio como se fosse um bloco de notas, onde na célula a gente tem todos os dados registrados, né? Ele não está dividido em colunas aqui no Excel. Tá vendo? Ó, se eu mudo a coluna para o B, ele já não tem mais nada. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esses dados e transformá-los em coluna para texto para colunas, tá? Para a gente colocar cada dado desse aqui como um dado, como uma coluna. Mas antes a gente tem que trabalhar essas informações aqui, porque depois o Excel acaba dando umas desconfiguradas, tá? Então, primeira coisa, a gente tem aqui, ó, a separação decimal como ponto. Então isso aqui pode trazer algum problema para a gente, porque o Excel depois vai desconfigurar esse número, vai ficar um número gigante, a gente não vai conseguir trabalhar com ele. E temos aqui que a gente percebeu, a divisão entre colunas, né, eles são vírgula. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos transformar essas vírgulas em ponto e vírgula. A gente aperta Ctrl U, no localizar a gente coloca vírgula e no substituir por ponto e vírgula. Por quê? Porque na hora que eu colocar para transformar o ponto em vírgula, né, do separador decimal, o meu
o Excel ele não vai se confundir. Então, ponto e vírgula, a gente põe para substituir tudo, substituiu, fechar. Pode ver que onde tinha vírgula virou ponto e vírgula. Isso aqui vai ser meu separador de coluna. Agora eu quero fazer aqui a separação do dado decimal, que está em ponto. Novamente, ó, eu seleciono o A aqui, aqui por cima, tá, para selecionar toda a minha coluna. Ctrl U, para vírgula. Substituo tudo. Fez aqui as substituições, ok, fecho. Então pode ver, ó, que aqui na minha linha 2, eu tenho que a divisão do latitude e longitude já está como vírgula, já está funcionando. E aí sim, a gente seleciona novamente o A aqui e a gente vai em dados. A gente vai em dados e textos para coluna. Então temos aqui dados, né? Vamos aqui em cima, textos para coluna. Clico aqui, vou em delimitado, né, que ele fala aqui, ó, caracteres como vírgulas ou tabulações separam cada campo. Avanço, tiro aqui a tabulação e ponho ponto e vírgula. Pode ver que aqui embaixo, ó, é como vai ficar os dados que a gente está trabalhando. Vai ser separado pela ponto e vírgula. Então, cada divisão de ponto e vírgula, você vai gerar uma coluna nova. E eu ponho em avançar e concluir. Então agora, ó, eu tenho o meu dado separado certinho em linhas e colunas, que é o que eu vou usar para trabalhar com o QGIS. Tá certo? Então aqui nós temos todos os focos de incêndio que foram coletados em Olímpia entre 1 de junho até dia 31 de outubro. Então aqui ele te dá a data e hora, o satélite que identificou, o país, o estado, o município, qual o bioma daquele incêndio, quantos dias foram sem chuva, né, antes do incêndio, a precipitação no dia, se teve alguma precipitação antes, no dia ou não, alguns têm, outros não. Precipitação é chuva, né? Risco de fogo, porque o INPE tem um mapa de risco de fogo. Ele calcula ali de acordo com dados meteorológicos, né? Ele gera os índices e ele vai de 1 a 5. Então você tem ali o risco de fogo que estava muito baixo. Isso aqui deve ter sido algum erro. Temos a latitude, a longitude e esse FRP, que eu não sei dizer o que é. Então, para a gente trabalhar aqui com o QGIS, no QGIS, vamos pôr em salvar como. E aí você, em vez de CSV, você coloca para texto separado por tabulação. Tá? Que aí é o modo que o QGIS entende que esse texto pode ser importado para o software. E põe em salvar. Tá salvo, agora vamos lá para o QGIS. Agora aqui com o QGIS aberto, vamos fazer a inclusão dos dados dos incêndios em TXT. Então nós vamos aqui em camada, adicionar camada, texto delimitado. E nessa parte nome do arquivo, a gente tem aqui a opção de fazer um browse e colocar o dado do INPE aqui que a gente gerou. Põe em abrir. Então eu já tenho aqui, né, automaticamente, o software já entende campo X é longitude, campo Y é latitude. E importante, aqui os dados vão estar em coordenadas geográficas, né? Você pode ver que está em coordenadas decimais, então ele vai estar no sistema geográfico. O datum, eu não tenho certeza, mas se eu não me engano ele é WGS84, isso aí eu tenho que pesquisar no INPE. Né? O padrão brasileiro é o Sirius 2000. Porém, o INPE usa imagens de satélites americanos, satélites de outros países, que tem ali como um padrão seu WGS84, tá? Então, o importante assim é que são coordenadas geográficas e não projetadas. Então, ela tem que ser aqui a coordenada. Eu coloco WGS84 e adiciono ele aqui no nosso mapa. Então, pode ver, ele gerou, para cada incêndio, ele gerou um ponto, tá? Abrindo a tabela de atributos, nós temos aquele Excel completo que a gente trabalhou ali, que a gente baixou do INPE, com os dados de data, hora, qual que é o satélite e tudo mais. E então a gente consegue fazer uma análise dos dados espacializados. Entrando aqui com o botão direito em cima da camada e colocando em propriedades,
eu coloco, consigo selecionar aqui simbologia e posso fazer categorizado conforme o satélite que identificou o incêndio. Então a gente tem aqui os satélites que identificaram, o Aqua, GOES, o NOAA, todos esses satélites, podem aplicar. E rótulos, eu gosto de deixar como rótulos individuais, data e hora, e eu coloco um bufferzinho aqui para ficar mais fácil de enxergar. Então aqui a gente tem os dados de incêndio, de focos de incêndio, aqui para a Olímpia entre junho e outubro de 2023. Vamos colocar aqui também uma imagem de satélite por baixo, tá? Para ficar mais fácil de enxergar. E vamos fazer a análise desses dados. Bom, dando zoom aqui, no primeiro caso, vamos pegar aqui um caso que está mais distante, nós temos um foco de incêndio que ocorreu aqui no dia 29. Então, como vocês podem ver aqui, ó, dia 29, esse local aqui se incendiou. O foco de incêndio foi identificado dia 29/9 de 2023, às 16h22. Então, foi um foco pontual. Então, significa o quê? Que o satélite que identificou, ele só viu esse incêndio em um momento. Né? Foi o satélite NPP 375. Então, em um momento que ele passou, ele identificou esse incêndio. Outros satélites passaram no local, ou não passaram, né? Ou então o incêndio ocorreu em muito pouco tempo. E na segunda passagem do satélite não teve identificação de incêndio. Como que a gente validaria essas informações? Pegando uma imagem de satélite a partir do dia 30/9, e aí olhando ali, coisa assim, de 5 dias, 10 dias depois do incêndio, tá? No máximo, né? E aí você veria se teve algum incêndio realmente, se teve alguma pluma, alguma área carbonizada aqui. Outro exemplo que nós temos é esse aqui, ó. Esse aqui é interessante. A gente teve incêndio capturado por 3 satélites diferentes. Então nós tivemos no dia 28, a gente teve aqui, ó, passou esses 2 satélites. Esse aqui às 3h34, é o satélite NPP 375D, identificou que aqui tinha um incêndio nessa região. Mas antes, desculpa, esse satélite aqui, o GOES 16, entendeu que às dia 27/7, às 9h47, na hora que ele passou e fez a leitura, ele identificou um incêndio aqui, ó. Começou aqui, pelo jeito. Aí, a gente teve outra passagem de satélite, do NPP 375, que às 3h34 coletou esses 2 incêndios, tá? Esses 2 focos aqui. Ele entendeu que esses pixels estavam pegando fogo. Depois, no dia 28/7 também, às 4h23, a gente teve mais um satélite que pegou incêndio, que é o NOAA 20. Acabou pegando esse incêndio. Então, o que a gente pode supor? Que o incêndio se iniciou aqui, se espalhou, começou a se espalhar, então pegou nesses pixels aqui e depois ele continuou até depois de 4h23. E aí ele foi controlado e foi extinto. A gente confirma isso também usando imagem de satélite, tá? Mas aqui vocês podem ver, então assim, pelas datas, configura um incêndio com 5 focos de fogo, tá? Que o satélite entendeu, descobriu. Esse aqui é outro caso também, ó. 2 satélites passaram na mesma data, no mesmo horário, e identificaram um incêndio aqui e um incêndio aqui. Então a gente tem o satélite Terra e o satélite GOES 16. Eles identificaram incêndios por aqui, que depois podem ser validados, é claro, pela imagem de satélite. O que acontece, que a gente também tem que prestar atenção na localização do pixel, do ponto, né, na verdade, é que os satélites eles têm um pixel muito grande. A área desse pixel é muito grande. Se eu não me engano, o GOES ele tem um pixel de 2 por 2 km. Então são áreas muito grandes que aí realmente você pode ter um erro ali. Não vai ter a localização precisa exata de onde estava o foco, mas sim a localização do pixel que estava com um valor alto de temperatura. Aqui continuando, ó, que a gente tinha dado um zoom, mas a gente vê que ele foi um incêndio que pegou, ó, foco aqui, aqui e aqui. Então acabou espalhando.
Aqui a gente tem outro, ó, no dia 28/7, nós tivemos uma identificação de incêndio às 4h23 e uma às 16h54. Então pode ter sido um incêndio que durou ou, né, uma área que estava muito quente, um foco. Ó. São os dois satélites, os dois do NOAA-20, identificaram incêndio aí com 12 horas praticamente de diferença. Temos mais dados aqui, né, de incêndio. Esse aqui também ele é bem interessante. Se você ver, ó, nós temos incêndio na data do 26/6. Um satélite pegou a 1h15, se eu não me engano é o Terra MM. Depois, outro satélite pegou incêndio às 4h06. E por fim, né, vamos ver qual satélite é esse aqui, é o NOAA-20. E por fim, o satélite NPP-375D acabou pegando o incêndio aqui às 4h55. Lógico, juntando a imagem de satélite e dados meteorológicos, a gente tem consegue determinar qual foi o comportamento desse fogo. Mas o que aparentemente aconteceu, o fogo iniciou aqui na beira da rodovia, né, nessa região, se espalhou por aqui, que aparentemente, né, nessa imagem, não sei se ela está atualizada por ser do Google Earth, mas parece ser uma laranja, uma silvicultura aqui. Começou a pegar fogo aqui e acabou se espalhando para toda essa área. Então provavelmente começou na estrada, foi para a silvicultura e depois pulou aqui para o canavial. Mas aí o incêndio foi controlado, que é a posterior a 4h55, que aí depois não teve mais passagem, mas identificação por satélite. Então provavelmente ali o fogo já tinha sido extinto. Então é isso aqui, tá, gente? A gente tem diversas informações, alguns casos, incêndios que são de grande proporção, como esse aqui, né? Não sei se foi um incêndio de grande proporção, mas foi um dado interessante que a gente analisou, foi que muitas vezes você pega ali dados sobrepostos e mais sobrepostos e mais sobrepostos da mesma área. Quando você pega aqueles incêndios de grande proporção mesmo, que nem eu fiz um estudo uma vez na região ali de Fernandópolis, que foi um incêndio de grandes proporções, de 1.000, 2.000 hectares, você tem uma nuvem de pontos de foco de incêndio muito grande. E são vários pontos que são repetidos, né? Então, às vezes não vai estar um em cima do outro, mas você vai ver ali dentro daquela mesma propriedade, daquela mesma área, vários focos de incêndio coletados em horários totalmente diferentes, de vários satélites, satélites repetidos e tudo mais. Porque eu digo, o satélite passa, ele não sabe se ele já está pegando fogo ou não está. Não é feito esse filtro. Então você vai e aí você tem a sobreposição, né, você tem a análise e o satélite vai soltando, ó, aqui está com temperatura mais alta, temperatura mais alta, temperatura mais alta, independente de ter sido feita esse cross-check, de ter sido analisado se ali já estava pegando fogo ou não. Né? Porque o sistema deles, do GIMP, não é um sistema falho, mas é um sistema que você consegue fazer esse tipo de análise, porque são análises muito complexas também, não é algo muito simples de identificar. Então ele tem um limiar de temperatura da superfície terrestre. Passou aquele limiar, é fogo. Né? Então, assim, o que acontece? Aqui, nesse sistema, é mais fácil passar, às vezes, assim, um incêndio de menor proporção, porque não atingiu aquela temperatura que o Pixel entendeu que teve um aumento relativo ali, um aumento significativo de temperatura. Mas se ele passou é porque o incêndio é de grande proporção. Entendeu? Então, assim, raramente você tem um caso de falso positivo. Normalmente os positivos são bem, os focos estão bem batendo certinho ali com o incêndio, tanto é que a Polícia Ambiental do Estado de São Paulo usa para fazer monitoramento de fogo, né? Recebe lá o alerta do INPE e já na hora ou um pouco depois já vão lá na área verificar se realmente teve incêndio ou não. Então é um sistema que funciona, né? Não é perfeito, mas você consegue ali, juntando esses dados com meteorológicos e imagens de satélite, você consegue informações essenciais e importantíssimas para qualquer análise de incêndio. Eu gosto também de trabalhar com esses dados do banco de dados do INPE. Eu sempre gosto muito de trabalhar com dados brutos. Por quê? Porque assim, eu consigo fazer, não digo, eu consigo trabalhar da forma que eu garanta que está gerando a informação que eu quero. Isso é muito importante.
que às vezes a gente pega dado que já está trabalhado, mesmo pelo INPE, tá? Dados que já estão trabalhados, que foram divulgados e tudo mais, só que assim, eles podem ter uma lógica diferente da sua, eles podem ter uma aplicação diferente da sua, eles podem ter um filtro que a gente não coloca. Então, tudo isso pode ter ali até um entendimento equivocado do sistema ou do monitoramento. Tá? Então, quando a gente se aprofunda de como que é gerado esse dado e usa esse dado no mais bruto possível, aí sim, é o que eu falo, a gente consegue raciocinar, consegue avaliar essas informações de uma forma mais racional e mais direcionada ao que a gente precisa. Né? Por exemplo, se eu trabalhasse aqui e pegasse a quantidade de focos de incêndio e falasse, tudo aqui foi ocorrência de fogo e incêndio, é meio complicado, porque a gente tem de área incendiada, né? A gente fala, pô, mas aqui, ó, numa propriedade ou uma região só, a gente teve 3 focos de incêndio, né? Teve aqui 5 focos de incêndio, de 3 estratégias diferentes em horários diferentes, né? E que provavelmente foi uma mesma ocorrência. Então é isso que a gente tem que usar aqui, trabalhar com essas informações geográficas dessa forma. Eu gosto muito de dado bruto por causa disso, porque eu consigo realmente enxergar. Né? Às vezes eu não tenho a certeza da fonte de uma informação ou de como que ela foi gerada, o mapa final ou dado final, eu prefiro eu gerar esse dado e apresentar para a pessoa, porque eu falo, não, estou gerando dessa forma. E aí eu garanto que pelo menos a minha metodologia, que eu apliquei a minha metodologia, se ela está certa ou está errada, aí é outro caso, né? Mas eu garanto que eu fiz assim, 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 assim. Né? Isso daí também é muito usado na academia, né? Que eu trabalho, estou fazendo doutorado agora. Então, assim, na academia, né, na faculdade, quando você vai fazer uma pesquisa científica, você tem que estar com tudo muito claro, né? Então, vou fazer uma análise de incêndio, um artigo sobre incêndio. Então, eu tenho que pegar esses dados e saber trabalhar com esses dados e fazer de uma forma que outra pessoa chegue, valide, replique e valide o dado que eu estou usando, seguindo a mesma metodologia que eu descrevi. E aí sim, né, tem uma informação científica, uma informação confiável. Tá? Então é por isso que eu gosto de usar dessa forma, gosto até de baixar em SCSV, porque aí eu consigo manipular os dados, ajustar os dados que eu preciso da forma que eu preciso. Eu posso filtrar datas, eu posso filtrar satélites, eu posso filtrar o que eu quiser. Né? Então eu tenho dado completão de tudo que aconteceu nessa região. Tá certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Né? Isso aqui é sobre o dados de focos de incêndio do INPE. Peço para vocês deixarem o like, né, se curtiu o vídeo, se chegaram até aqui. Comentem também, deixem sua sugestão, sua dúvida, seu elogio, sua crítica. Tá? Ajuda muito o canal, qualquer comentário, qualquer curtida ajuda demais o canal na divulgação do vídeo. E também peço para vocês se inscreverem no nosso canal. Toda semana temos vídeos novos sobre geoprocessamento em QGIS. E também a conhecer o nosso site, conhecer a nossa empresa, www.gamagel.com. A gente atua aí no Brasil inteiro e tem feito bastante projeto bacana com o geoprocessamento. Muito obrigado, até o próximo vídeo.